Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como um sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Romanos 3, de 23 a 25. Existe uma forte tendência de dicotomizarmos, separarmos e até polarizarmos muitas vezes a nossa existência entre vida secular, que é trabalho, educação, padrões familiares, e vida eclesiástica, a vida na igreja. Quanto mais superficial for o nosso conhecimento bíblico, maior se torna essa diferença, chegando muitas vezes a serem axiais, totalmente contrárias. Muitas vezes, bastaria entender conceitos básicos das Escrituras para vermos que essa divisão é errada e desnecessária. Na realidade, existem conceitos e visões que foram passados de forma tão repetitiva que simplesmente a gente não consegue pensar de outra forma. A nossa cultura ocidental, como ela tem como pensamento jurídico, de direito, de justiça, o que se vê no direito romano. O direito romano, principalmente o direito penal, que nós pegamos do direito romano, nós vemos o princípio de que nenhuma pena pode passar do condenado para outra pessoa. Isso quer dizer que ninguém pode pagar a pena do outro. Assim, se o meu filho cometesse um assassinato, eu nunca poderia ser preso no lugar dele e pagar por esse mesmo crime. Isso está tão enraizado nas nossas mentes que pensar de forma contrária fere o nosso senso de justiça. Para muitas pessoas é impossível concordar no que está escrito no trecho que nós lemos, no qual resumidamente diz que todos estão condenados, mas podem ser perdoados esses seus delitos feitos contra Deus se eles entenderem, aceitarem que esses crimes podem ser pagos por outra pessoa totalmente inocente, que é Jesus, e de forma gratuita. Isso fere tanto o senso romano de justiça que as pessoas acreditam que isso é irracional, fere a razão. Nesse ponto, parece se tornar imprescindível separar a fé da razão. Mas essa divisão entre fé e razão é terrível, pois uma das duas terá que ser desconsiderada em algum momento, ou mitigada, reduzida, enfraquecida. E isso enfraquece a convicção de qualquer pessoa. Muitas religiões não conseguem vencer esse dilema entre a fé e a razão e resolvem racionalizar, ou seja, eles começam a achar uma outra forma. Eles usam muitas vezes o egocentrismo das boas obras, em que acreditam que as pessoas conseguirão pagar, quer nessa vida ou quer outra, depende do que eles acreditem, pelos seus próprios pecados, porque seria imoralmente fácil demais, seria inconcebível, inaceitável deixar todos os pecados nas costas de Jesus. Para essas religiões, isso seria totalmente injusto. Mas a Bíblia afirma categoricamente que a salvação é exatamente dessa forma, como foi escrito nos versículos que nós lemos. A saída para muitos, então, seria rejeitar essa doutrina. Mas ela é central, crucial. É uma condição inafastável para que o ser humano escape do lago de fogo, ou seja, que ele não seja lançado no inferno, como muitos falam. Tenta-se fazer o melhor possível. Essa é uma outra forma. As boas obras é uma forma de fazer o melhor possível, que na realidade nunca vai ser suficiente. Fazendo boas obras religiosas, fraternais, esperando que Deus, ao comparar essas tentativas tão fracas com a multidão de pecados pensados ou até praticados, venham a desconsiderar e perdoar o que faltou para completar o pagamento da dívida. O resultado disso é a insegurança da salvação que drena toda a paz do homem religioso. Ou pior ainda, quando esse pensamento aplaca a sua consciência pesada, quando ele faz uma comparação com outras pessoas que são piores, ladrões, assassinos, estupradores. O resultado disso é uma falsa convicção de que é uma pessoa boa porque tem pessoas piores. E que Deus vai salvar-nos pelos nossos méritos, porque de alguma forma eu sou bom. Isso é errado, isso não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina a respeito do ser humano, e nós vimos isso logo mais acima. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Então, para outros, talvez a saída seria
permanecer na ignorância. Eu não quero saber da Bíblia, porque quanto mais eu entendo, mais me comprometo. Então, acontece que Deus vai um dia me encontrar e eu vou falar que eu não sabia, então Deus vai perdoar a minha ignorância. Mas considere isso. Quando nós limitamos a pena por aquilo que alguém pode pagar, mas não pela extensão do prejuízo e do crime, existe justiça? Em qualquer tipo de pensamento, seja ele romano ou qualquer outro que seja. Existe o fato de você estar devendo alguma coisa e você só vai pagar aquilo que você pode e o restante a outra pessoa tem que perdoar? Isso chama imposição de misericórdia. Beneficia o culpado, o criminoso e penaliza o credor, que ficará no prejuízo, mesmo que ele não queira. E ele é um inocente na relação. A Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, no versículo 23, fala isso. Basta um pecado para que haja a afronta e desonra ao Deus perfeito e santo, cuja pena e o justo pagamento é a morte eterna. Nada menos do que isso. Então, dentro dos conceitos religiosos errados acima mencionados, oferece-se a Deus algumas boas obras religiosas, fraternais, sociais, e o restante Deus teria que esquecer, porque é impossível pagar, afinal, ninguém é perfeito. Mas existe um outro tipo de direito, um direito que não é o direito romano, mas é o direito contido nos princípios bíblicos. E ele é bem simples de entender também, e é lógico. O salário do pecado é a morte, e para pagá-lo, o ser humano deveria morrer. Mas se morrer em pecado, não poderá viver com Deus, porque é considerado culpado e reprovado. Não há justiça nisso, nisso, porque Deus não criou o pecado. Este foi uma anomalia vinda da vontade humana, seduzida pelo tentador, mas também pela própria vontade, que transbordou para todos os seres humanos pela natureza pecaminosa, que criou um desejo intenso contrário à vontade pura e santa de Deus. O homem peca porque sente prazer nisso, mesmo quando é moralmente ou socialmente inaceitável. Se não faz o que ele não comete o pecado, mas se ele deseja, para Deus ele também está condenado, porque Deus julga as intenções do coração. Com essa condição miserável, Deus seria totalmente justo se condenasse a todos, pois todos pecaram, seja em qual direito for. Se não condenasse, isso seria injusto, porque ele havia dito todos os seus padrões, e se ele voltar atrás, isso seria injusto, ele ter imposto alguma coisa que depois ele não iria exigir. Mas ele, mediante o beneplácito de sua vontade, que propusera em si mesmo, como diz as Escrituras, na Trindade, dentro do âmbito da Trindade, e por misericórdia espontânea e não imposta, se ele enviasse seu Filho em forma humana e para receber a punição sobre ele daqueles que eram os faltosos, daqueles que eram os pecadores, isso seria injusto? É injusto se o credor quiser pagar no lugar daquele que está devendo? E se ele fizesse isso e condicionasse esse sacrifício substituto do seu próprio filho como sendo a única maneira dele ser satisfeito, propiciado, que é o significado da palavra lá em cima que nós lemos, quanto aos pecados anteriormente cometidos, ele seria injusto? Percebam que, estudando as Escrituras com honestidade, sinceridade e sob a elucidação do Espírito Santo, fica racionalmente inteligível, claro, lógico, o verdadeiro Evangelho. Não é necessário separar a razão da fé. Não é plausível separar as atividades diárias entre secular e religioso, muito menos entre sagrado e profano. Existem várias outras doutrinas que não conseguiremos entender profundamente, como a Trindade, a dupla natureza de Jesus Cristo e entre outras. Mas elas são suprarracionais e não são irracionais. Mas é necessário algo maior do que a razão para que a vontade de Deus produza o efeito de salvação a nós que somos necessitados de salvação. É necessário ouvir o Evangelho, que consiste em nos reconhecermos como pecadores, miseráveis, impossibilitados de merecer a vida eterna. Aceitar que Deus enviou Jesus,
o Deus Filho em forma de homem, para viver sem pecados e morrer enchendo-se dos nossos pecados, para de forma substitutiva retirá-los, pagando por eles com seu sangue puro, tornando-se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não de uma forma geral, mas condicionando a todos aqueles que creiam e depositem toda a sua fé nisso. Quando isso é feito com contrição, com arrependimento, com reconhecimento da prova do amor de Deus, que foi a obra de Cristo morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, clamando para que o Espírito Santo aplique essa verdade em nossos corações, somos de uma só vez justificados, declarados justos pelo justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Se você já foi salvo pela fé no sangue de Cristo, glorie-se no Senhor e não se envergonhe, porque além de poderosa, a palavra da cruz, o Evangelho, faz pleno sentido dentro da racionalidade, ou dentro do direito, ou de qualquer outra forma de pensamento. Se você ainda não provou isso, meu querido, creio que você terá muito que pensar agora. Não deixe para depois. Ser uma nova criatura em Cristo Jesus mediante a fé, receber a salvação, entender e valorizar que Jesus Cristo foi o único caminho, a verdade e a vida, o único que é capaz de nos salvar mediante o seu sangue na cruz, lá no Calvário, e aceitar isso para pagar os seus próprios pecados, é a única coisa que poderá fazer a sua vida ter sentido, trazer verdadeira paz e alegria ao seu coração, como ele tem feito no coração de tantas pessoas que já se entregaram a Ele. Deus seja louvado hoje e sempre.